Fala pessoal, tudo beleza? Sou o Pedro Coelho e seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você não está inscrito, se inscreve, aciona o sininho, dá o joinha, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E no vídeo de hoje, eu vou tratar com os senhores e com as senhoras sobre umas reflexões que eu tenho feito. Você deve saber que o foco primordial aqui do nosso canal são temas vinculados à área criminal, que é a área que eu estudo, a área que eu atuo de maneira mais incisiva como defensor público, e também como professor, mas naturalmente a gente vai tangenciar outras áreas do direito. Por isso que eu não vou trazer necessariamente ensinamentos, mas sim tecer algumas reflexões que reputo importantes, reflexões essas que tenho compartilhado com amigos também, especialistas em outras áreas, a atuação em direito público, a atuação em direito administrativo, em direito constitucional, enfim, entre outras áreas. Perceba, esse período de isolamento, de quarentena, de Covid-19, de pandemia mundial, de epidemia nacional, é um período de muita reflexão, muito amadurecimento, mas de cunho pessoal, psicológico, humano, mas também jurídico. Por quê? Porque a gente precisa enfrentar aspectos muito novos que a gente sequer cogitava, ou quando estudava ou cogitava, era muito num plano hipotético. Isso jamais vai acontecer. Quem é que imaginava efetivamente que o mundo todo estaria sendo submetido necessariamente a um isolamento? É muito improvável, salvo nas obras de Dan Brown e de ficção científica, mas isso é uma realidade. E por que eu estou falando isso? Porque além dessas reflexões de cunho humano, mundano, a gente precisa também se deparar e enfrentar de maneira madura algumas novidades no campo jurídico. E uma delas, pessoal, é justamente as medidas que vêm sendo observadas no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Vocês bem sabem que ainda já esse ano, nesse contexto de Covid-19, o Poder Público Federal editou a Lei 13.979, estabelecendo uma série de diretrizes e comportamentos esperados e orientações para a população, mas acima de tudo para o poder público. Essa Lei 3.979, ela não é autossuficiente, antes o contrário. A grande parte dos seus dispositivos remete a uma regulamentação por outros instrumentos infralegais, decretos, portarias, entre outros. E isso nada mais coerente. Por quê? Porque o processo legislativo, o estrito sensu, ele é muito lento, ele precisa ser muito lento. Só que o enfrentamento nessas particulares circunstâncias, eles demandam uma celeridade e uma alteração de rumo muito rápida. Justamente por isso é que você prevê essa delegação de atribuição de competência para atos mais rápidos, como decretos, portarias, como eu havia mencionado. Nesse contexto, pessoal, a gente está vendo uma profusão de, em especial, decretos dos entes autônomos, mas gerando uma certa confusão. O Poder Público Federal, o Executivo Federal, indica e traz algumas diretrizes, mas alguns estados estão editando decretos mais restritivos, com mais limitações, e municípios, por vezes, tratando e dando uma solução via decreto municipal ainda mais restritiva. Isso, de certa forma, é compreensível. Por quê? Porque numa realidade que a gente tem mais de 5, quase 6 mil municípios, é muita ingenuidade imaginar que o tratamento para o município A necessariamente vai ser o mesmo para o município B. Só que, de outra sorte, é preciso guardar, mesmo nesse caos, um pouco de coerência, um pouco de organização. E organização não apenas social e política, mas, claro, também uma organização jurídica. Nesse contexto, a gente sabe que temas como saúde pública e vigilância e aspectos sanitários, direitos sanitários, eles são um tema vinculados à competência comum ou concorrente, ou seja, a União, estados e municípios têm atribuição constitucional para legislar sobre esses temas.
O grande ponto que se vem enfrentando, e é aqui que eu quero conversar com vocês, será que estados e municípios podem adotar medidas mais restritivas do que aquelas estabelecidas e fincadas pela União? Vou mais além. Será que é possível estados e municípios, via decreto dos seus respectivos executivos, estabelecer limitações a ponto de restringir a liberdade de locomoção dos cidadãos? Esse é um ponto extremamente complexo, é um ponto extremamente complicado, que eu tenho lido e refletido bastante, mas até o momento tendo a ter uma conclusão. Mas não é essa a minha conclusão que eu quero dividir com vocês, até porque eu ainda não cheguei e não firmei o ponto, ainda estou amadurecendo. Certamente, quando eu amadurecê-la, eu vou divulgar aqui nas minhas redes sociais. Mas o grande fato é que não apenas eu estou refletindo sobre isso, como vários personagens e atores políticos e jurídicos. Esse tema, inclusive, já chegou ao Supremo Tribunal Federal nesse curto espaço de 2 semanas, de uma semana, ao menos 2 vezes. A primeira, num caso em que a Prefeitura de São Bernardo do Campo, salvo engano, restringiu a liberdade de locomoção dos idosos. Houve um pedido de suspensão de liminar no Supremo Tribunal Federal, o pedido de suspensão liminar 1309, que foi apreciado pelo ministro Dias Toffoli. E a conclusão do ministro Dias Toffoli foi no sentido de que não seria possível, naquele contexto e daquela forma, efetuar as restrições do direito de ir e vir de quem quer que seja no âmbito municipal. Só que o ministro Dias Toffoli, nessa decisão, ele, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele fez menção a uma outra decisão, a uma determinação exaurada nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 6341 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que apontou a possibilidade de edição por parte de prefeitos municipais de decreto estabelecendo algumas restrições, ainda que mais severas, inclusive de liberdade de locomoção. Só que, para tanto, seria imprescindível o amparo técnico, a recomendação técnica de profissionais habilitados da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Sem esse atestado de necessidade por parte da Anvisa, essas restrições exacerbadas à liberdade de ir e vir se revelariam incompatíveis com a ordem constitucional. Seria basicamente uma ideia de que haveria uma competência concorrente e que a União traria as disposições gerais e, ao passo, os estados e municípios complementariam e adaptariam as suas realidades. Nesse contexto, a União não estabelece uma restrição de liberdade de locomoção, apenas algumas recomendações, e os estados e os municípios, ao menos em tese, de acordo com a decisão do ministro Marco Aurélio, replicada nessa suspensão de liminar 1309 do ministro Dias Toffoli, poderia ser feita em tese, desde que amparada em laudos técnicos da Anvisa. E por que isso? Isso tomando de empréstimo um raciocínio extraído lá do artigo 3º, inciso 6º, a linha B da Lei 13.979, que trata sobre restrição de locomoção interestadual e intermunicipal através de rodovias, aeroportos, entre outras situações, mas desta feita a partindo dessa premissa para restringir ou potencializar essa restrição via decreto estadual e municipal. Então, em princípio, de acordo com a decisão do ministro Marco Aurélio e do ministro Dias Toffoli, isso somente poderia ser possível com o aval da Anvisa, que serviria como uma baliza de razoabilidade dessa medida, numa ordem de compatibilização direito à saúde pública e direito sanitário, e também a liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir dos cidadãos. Bacana. E por que eu estou trazendo isso? Porque daqui a pouco eu chego na área criminal. Mas essa ideia ela foi replicada mais recentemente. Eu tive acesso ontem, a decisão não é de ontem, mas do teor integral da decisão, no pedido de suspensão de segurança 5362 do município de Teresina,
que também foi apreciado pelo ministro Dias Toffoli, e ele veio a endossar, a ratificar aquilo que ele já tinha dito. Ele disse, olha, o pedido ou um decreto estadual ou um decreto municipal, considerando que a União não estabelece diretamente essa restrição, para que seja efetivado, precisa no mínimo estar respaldado em normas técnicas, em laudos técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. Fato esse que não se verifica no caso concreto. Daí porque ele manteve a suspensão do decreto municipal lá de Teresina, que impedia o funcionamento de uma determinada fábrica ou de umas determinadas fábricas lá. Então perceba, o que é que a gente tem hoje? A gente não tem uma manifestação do plenário, mas a gente tem uma manifestação de dois ministros, o ministro Dias Toffoli e do ministro Marco Aurélio, indicando que ainda que nesse contexto de Covid-19, a restrição à liberdade de locomoção, para ser feita via decretos estaduais ou municipais, e para que seja aferida a sua constitucionalidade, seria imprescindível, pelo menos, que ela fosse precedida de uma manifestação técnica, de um laudo técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Sem isso, ela não se sustentaria, essa restrição não seria possível. Aqui eu já vou acrescentar um ponto. Deve-se destacar que se estivéssemos um estado de sítio regulamentado lá a partir do artigo 136 da Constituição Federal, parece-me que aqui não teria tantas discussões, a liberdade de locomoção, a restrição da liberdade de ir e vir poderia ser mais facilmente agasalhada e admitida. Mas isso são outros 500, porque é importante a gente entender, em termos constitucionais, a gente vivencia ainda um momento de normalidade. O estado de anormalidade ou de exceção constitucional, que é o estado de defesa e o estado de sítio, não foi decretado. Isso é muito importante e, no mínimo, estranho, né? É óbvio que a gente não vive uma situação de normalidade, a gente tá trancado em casa, a gente tá quase enlouquecendo, eu pelo menos estou, imagino que vocês também estejam, mas a gente está constitucionalmente no estado de normalidade. 12 minutos falando, eu espero que tenha sido útil e eu me aventurando em temas outros que não a área criminal, chego ao ponto fulcral do que eu queria tratar com vocês. Por quê? É fato que estados e municípios têm sim a possibilidade, eu já trouxe isso para vocês, de regulamentar restrições sanitárias e de saúde pública. Isso é indubitável. O que se questionava é se essa regulamentação ela pode ser de tal monta que, ao arrepio da previsão da União, eles viessem a recrudescer ainda mais o tratamento com a restrição de liberdade de locomoção. Mas que o poder público municipal, estadual e federal tem o condão de editar normas infralegais, restringindo alguns direitos, coordenando o funcionamento social e coletivo, isso é indubitável. E se essa ideia e se essa medida tiver como pano de fundo uma atuação sanitária preventiva, aí passa a ser interessante. Por quê? Porque conforme a gente já vem conversando aqui e lá no meu canal lá no meu perfil do Instagram, existe hoje uma importante atenção em relação ao crime tipificado no artigo 268 do Código Penal, que é a infração de medida sanitária preventiva. Eu trouxe aqui para a gente refletir rapidamente. Diz aqui o 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Perceba, aqui é infração de determinação do poder público, não é infração do poder público federal, beleza? Aqui, se houver infração de um decreto, de uma determinação do poder público municipal, estadual ou federal, estará em curso ou incorrendo no tipo do artigo 268 de maneira indiferente. Toma muito cuidado, pessoal, porque eu me assustei hoje de manhã quando eu li uma opinião, não vou dizer quem é, porque seria deselegante, mas de pessoas que atuam no âmbito criminal, afirmando que dizer que o desrespeito a uma norma, uma determinação estadual, municipal,
caracterizaria esse crime do artigo 268 seria inconstitucional. Por quê? Porque haveria violação à competência legislativa. Pelo amor de Deus, não vamos confundir alhos com bugalhos. De fato, o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, prevê competência privativa à União para legislar sobre direito penal. Ou seja, somente o Congresso Federal pode e tem legitimidade constitucional para tanto criar crimes, tipos penais e combinar penas. Isso é indubitável. Só que quando essa temática foi analisada, conforme a gente viu no artigo 268, se optou por fazer uma norma penal em branco. Exatamente aquilo que Bidin chamava poeticamente de um corpo errante sem alma. Por quê? Porque para que tenha sentido esse tipo penal, a norma penal em branco, é preciso um complemento. Esse complemento ele pode ser homogêneo, ou seja, complementada por outra lei, por um ato normativo de mesmo status hierárquico, ou uma norma penal em branco heterogênea, quando o complemento vem através de uma fonte normativa diversa, que é justamente o caso do artigo 268, cuja fonte normativa diversa são os decretos. E aqui é decretos do poder público de maneira indiferente, municipal, estadual ou federal. Ou seja, se um município tem um decreto determinando um dado comportamento e eu violo naquele município aquele comportamento estabelecido, eu estarei incorrendo no artigo 268, ainda que o Estado não reproduza aquela limitação, ainda que a União não reproduza aquela limitação. Eu posso até discutir posteriormente se aquela limitação é ou não constitucional, isso aí é matéria de defesa, mas perceba, o simples fato de eu descumprir uma determinação do poder público, e não interessa se municipal, estadual ou federal, nesse contexto de prevenção sanitária, já dá ensejo à tipificação formal do artigo 268. É aí também que há uma outra preocupação. Por quê? Porque no município A, um determinado comportamento pode ser proibido, pode ser vedado e ensejar o seu desrespeito à lei 260, o artigo 268, e num outro município isso ser completamente possível. Mas o fato é que não há qualquer violação constitucional em termos de direito penal a esses diferentes tratamentos. Até porque, vou reforçar aqui, a ideia justamente é trazer uma... A gente vive num país de dimensões continentais e bastante complexos, em que cada município tem uma lógica, tem uma peculiaridade, beleza? Então fica muito esperto. O que é que a gente precisa aqui só para a gente fechar esse vídeo que foi relativamente longo? Primeiro, é possível a restrição de liberdade de locomoção via decretos estaduais e municipais? Hoje, como é que está a questão? O Poder Público Federal não traz limitações claras já nesse sentido, e para que estados e municípios adotem esse tipo de restrição, ao menos em 3 decisões, repetindo, a ADI 6341, suspensão de liminar 1309 e suspensão de segurança 5362, o Supremo Tribunal Federal tem deliberado que é possível, desde que amparado por previamente orientações técnicas, laudos técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa. Sem isso, haveria aqui uma impossibilidade e as determinações nesse sentido têm sido suspensas e inaplicadas, beleza? Em relação ao crime do artigo 268, esse sim nos interessa, é uma norma penal em branco heterogênea, ou seja, complementada por outros decretos, não necessariamente um decreto do Poder Público Federal, é indiferente se é o decreto limitador do Poder Público Federal, estadual ou municipal. Se válido, o que é que vai acontecer? Haverá incidência da norma. Se eu descumpro uma determinação preventiva sanitária editada num decreto municipal ou num decreto estadual, eu estarei em curso no crime do artigo 268. Isso não é violação, pelo amor de Deus, ao artigo 22, inciso 1º, que trata de competência privativa legislativa. Essa foi observada, tanto que foi a União, através do Congresso Nacional, que editou o artigo 268 do Código Penal e que, por opção do legislador, remete o seu complemento a decretos do Poder
poder público, indiferentemente se trata de poder público federal, estadual e municipal. Beleza? Quase 20 minutos, espero que tenham gostado. Eu disse que eu ia trazer essas reflexões. Se você concorda, discorda, sempre respeitosamente, comenta aí embaixo. Não esquece de dar o joinha e ficar ligado nos próximos vídeos. Se inscreve, aciona o sininho, que sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração de todos. Valeu!